agradecemos a presença de Thales Rocha, um dos maiores consultores de cacau no Brasil. E então, Thales, quais foram os aspectos que contribuíram para a decadência do Brasil no ranking de produção de cacau? E por que a cultura se encontra tão desvalorizada atualmente? Bem, um dos grandes fatores que conduziram, o Brasil a essa decadência em produção de cacau, uma queda de produtividade, foi a entrada da vassoura de bruxa numa das principais regiões produtoras de cacau do país, que é a Bahia, especificamente no sul da Bahia, a região conhecida como Ilhéus, que se estende toda aquela região. Então, o Brasil teve sua ascensão na década de 60, 70, onde chegou o auge de produção, e o Brasil chegou a produzir até 400 mil toneladas, e com a vassoura de bruxa ela caiu para menos de 180 mil toneladas por ano. Só um exemplo que eu posso dar para vocês por exemplo, uma área que produzia 80 arrobas por hectare ano, com a entrada da vassoura de bruxa, ela caiu para 5 arrobas por hectare. E a gente não conseguiu alavancar desde então, porque com base em todas as pesquisas que foram feitas, os materiais genéticos primeiros que foram lançados, não tinha tanta tolerância assim a essa doença, e também tinha pouca produtividade. Então hoje damos consultoria no sul da Bahia, onde encontramos áreas ainda velhas, que não foram renovadas, produzidas em situação hoje de cabruca muito fechada. Então você tem pouca luminosidade, você tem mais umidade fazendo microclima, você tem planta com baixa tolerância, com pouca produtividade. Então essa baixa produtividade, ainda a doença vem e afeta grande parte da produção. Então a gente acaba tendo esse grande problema de produtividade, em que hoje a situação na Bahia é que a gente tem cerca de 420 mil hectares plantados, muitas áreas com densidade de 300 plantas, 400 plantas por hectare média, e a Bahia hoje tem uma produtividade média de 13 arrobas por hectare. Com relação à Bahia, como você diria que está o setor de investimento? Tem se investido em cacau na Bahia? Bem, como eu citei para você, em relação à área da Bahia, a gente tem uma grande área extensa que foi plantada nos auges do cacau, nas épocas de grande produção, e depois da vassoura houve um desânimo, porque acabou o recurso. Só para vocês terem noção, na década do auge do cacau, o sul da Bahia, o setor cacau era responsável por 70% do imposto gerado na Bahia. Então a cultura do cacau movimentava muito a Bahia. E com essa chegada da vassoura de bruxa, com essa queda de produção, e ficou sem capital por muito tempo, houve pouca renovação e pouco investimento, porque grande parte dos produtores estavam endividados com um plano que foi feito entre CEPLAC e Banco do Brasil para controle da vassoura de bruxa, que na época foi um protocolo que não deu certo e que gerou um grande prejuízo para o produtor não conseguiu pagar esses financiamentos, acabou sujando o nome e acabou perdendo o acesso ao crédito. Então por muito tempo ficou com muito pouco investimento. Depois, com o lançamento de novos materiais genéticos e a chegada do material genético vindo do Equador, que é o C151, e materiais genéticos aqui lançados como o PS319, que hoje CCN51 e PS319 são líderes em produção em todo o país, mas junto com ele vem alguns outros clones, PH16, FA13, Salobrio 03, entre outros materiais. A gente houve de novo uma melhora no setor de investimento, ali começando a plantar esses materiais em 2006, 2007, e em 2012 a gente teve um grande avanço no plantio desses materiais, mas para a área plantada que a Bahia tem ainda é muito pouco. E agora a gente está vivendo uma nova melhora no setor do cacau,
em que o cenário do Brasil ele está propiciando, proporcionando um melhor avanço em plantação de cacau. Isso está ocorrendo no Brasil inteiro, falando de regiões tradicionais, que Mata Atlântica e Floresta Amazônica, mas também um grande avanço agora nas áreas não tradicionais, que é Cerrado e Semiárido brasileiro. Então, assim, o sul da Bahia vem plantando, só que muito menos do que outras áreas, por exemplo. Hoje o Pará planta mais cacau por ano do que a Bahia. Bom, uma dúvida em relação técnica, por exemplo, quando é o plantio, qual a importância do sombreamento, caso não haja algum prejuízo à planta? Olha, por muito tempo, a tecnologia voltada para cacau era tecnologia para produção em sombreamento, que é o exemplo do cacau cabruca. Tá? E ao longo dos anos, houve dois pesquisadores, George Sodré e Basílio, são dois pesquisadores da CEPLAC, que começaram a experimentar essa parte de cacau pleno sol e principalmente colocar em áreas não tradicionais. E notou-se que o cacau desenvolvido a pleno sol ele tem uma maior produtividade e uma redução também de pressão de doenças. Isso porque a parte da produtividade você tem mais luz, tem mais fotossíntese e consegue produzir mais. Qual a influência de você não ter uma sombra hoje no cacau? Então, por exemplo, falando de produção, uma planta adulta, você vai ter mais produtividade, porém você tem um metabolismo da planta mais acelerado em uma planta que vegeta praticamente o ano todo. Então, com isso, você tem que ter um manejo de pragas muito eficiente, porque como você tem lançamento de folhas quase que o tempo inteiro, então você tem muitas pragas ali rodando, sendo necessário aí estar fazendo um controle de pragas mais eficiente. Em relação ao plantio, que se utiliza sombreamento inicial, principalmente aí o uso de bananeiras na implantação, as mudas de cacau desenvolvidas eram muito sensíveis, então precisava de um sombreamento inicial para poder fazer esse desenvolvimento, e após os 2 anos e meio, erradicava esse sombreamento provisório e a área de cacau estava instalada. Mas hoje, com o desenvolvimento de novas tecnologias, no Cerrado, por exemplo, se desenvolveu uma muda mais rústica, que ela consegue se desenvolver muito bem plantada a pleno sol. Está em fase de validação e teste comercial, já foi plantados os blocos experimentais e ela se desenvolveu muito bem, mostrando rusticidade, desenvolvendo muito bem a pleno sol direto, e agora já está se implantando áreas de 30, 40 hectares a pleno sol direto. Então hoje já é possível se plantar cacau diretamente a pleno sol, como se planta a laranja, por exemplo, limão, como se planta manga, como se planta uva. Para o crescimento da planta e a necessidade da poda, quais seriam os principais erros cometidos pelos produtores? Bem, hoje na parte de condução de plantas, principalmente essas plantas enxertadas que têm ramos plagiotrópicos, os 3 primeiros anos da planta definem os próximos 27. Então, se você errou nessa fase inicial de formação de copa, estruturação de ramo produtivo, você perde os próximos 27 anos. Qual o erro mais comum que vemos em campo hoje? Os produtores têm ansiedade em relação a começar uma produção de frutos mais cedos. Porém, uma planta que começa precoce, dá fruto com 1 ano e meio, e ela não tem calibre suficiente de ramo, você começa a retardar o crescimento da planta e também começa a perder a estrutura desses ramos produtivos. Então, acaba se deformando a formação da planta a priorizar um pouco de fruto nos primeiros anos, e você tem uma decadência aí nos seus próximos 25 a 27 anos de produção desse cacau. Com relação às ervas daninhas, qual é a prática mais recomendável? A roçagem ou a capinação?
Bem, em relação a essa parte de controle de mato, hoje isso é muito eclético, né? É muito eclético. Porque, por exemplo, você não pode mandar um pequeno produtor comprar uma roçadeira, por exemplo, um produtor que só tem 1 hectare, comprar uma roçadeira para fazer essa parte de roçagem. É muito melhor ele fazer a capina do que ele comprar uma roçadeira. Mas o que a gente tem feito mais hoje, principalmente em áreas mecanizadas, é fazer roçagem e alternar com capina química, tá? Utilizar, fazer uso de herbicidas para ajudar nesse controle do mato. Então ele tanto pode ser feito com roçagem, quanto pode ser feito com a parte da capina como enxada, né? Ou a capina química, que é o uso de herbicidas. Para finalizarmos, para a escolha do local de cultivo, o que devemos levar em consideração? Bem, isso é quase uma aula, né? Em relação à escolha do seu local de cultivo, você deve levar alguns fatores em consideração. O primeiro é a questão de logística, o acesso, estrada, se ele é longe ou distante da cidade, se ele é longe ou distante de uma rua principal, avenida principal, o que a gente chama de uma estrada principal, ou se ela é dentro de ramais, porque isso encarece questão de frete, deslocamento e tudo mais. Outro ponto é acesso à água. É muito importante você ter água, principalmente para a parte de pulverizações, a parte de uma possível irrigação e junto com isso a parte de energia elétrica, que também é um fator crucial hoje em áreas de qualquer cultivo, né? Por conta de instalação de alguns equipamentos e principalmente hoje áreas que irão irrigar. Outro fator determinante é topografia. Deve-se dar preferência a solos com topografias planas ou levemente onduladas, facilitando sua mecanização. E um dos outros fatores é um solo profundo, com profundidade de pelo menos 1 metro a 1,5 metro de solo, porque isso facilita alguns manejos. Não que solos rasos hoje não se consiga cultivar cacau. Então, por exemplo, já foi visto algumas áreas e a TFR também já manejou áreas e maneja áreas em locais de semiáridos, onde temos solos de baixa profundidade, solos que têm 60 centímetros de profundidade. Porém, a gente tem que fazer alguns manejos em relação a isso, tá? Para aumentar o perfil do solo. Então é levado camalhões, fazendo solo com profundidades aí de 1 metro, tá? Para áreas não sofrer com um alagamento. E aí você tem que fazer também processo de drenagem, que começa a encarecer o processo. Então, topografia, acesso à energia, acesso também a carros, né? E a parte de água. Isso determina os principais fatores para uma escolha de um bom local. Isso foi tudo. Muito obrigado, Thales, por ter separado esse momento e pelas dicas.